Sabe uma parada que eu acho muito louca? Que eu tenho matutado essa ideia na minha cabeça já faz um bom tempo, né? Na verdade, desde quando eu entrei na graduação, aí teve que eu entrei na pandemia, né? Aí ao longo dela, tudo mais. Quando eu entrei, em 2021, esse fenômeno que envolve o uso de inteligência artificial, IA, enfim, essas big techs aí, eu não posso dizer que não existiam, provavelmente elas estavam começando a existir, mas não era um boom, né, como é hoje em dia, e como a gente tem essas ferramentas hoje em dia e tudo mais. E apesar disso tudo, né, eu entrei na pandemia, então entrei com certa facilidade no sentido assim, permanecer na faculdade era um pouco mais fácil. E depois que voltou a ser presencial, começou, obviamente, voltou a ser um pouco mais difícil e um pouco mais predatório, né, digamos assim. Mas aí, né, no meio disso tudo, começou a surgir a inteligência artificial, né? E em conjunto com isso, antes, né, as pessoas elas se baseavam muitas vezes em sites, em ferramentas e não sei o que para se manter na graduação. Hoje em dia, elas utilizam justamente uma ou, enfim, outras ferramentas que são justamente essas LLMs, né? Porque elas, digamos que são, que são modelos que a gente fala que são modelos de base, né? São modelos fundacionais, então eles se adaptam digamos que a esses domínios envolvendo tudo que envolve área acadêmica também, eles, digamos que foram treinados para isso também. E aí existem todas essas benchmarks que falam que, em pensamentos de lógica, no caso, perguntas envolvendo matemática e tudo mais, esses modelos, eles performam muito bem, e é isso aí, não sei o quê. E assim, no final do dia, isso tudo são benchmarks teóricos, eles realmente não necessariamente eles vão condizer com a realidade como um todo. Mas uma coisa que eu tenho pensado em si não é nem sobre o uso da IA nesse sentido, né? Na verdade, você utilizar ali como um método, uma ferramenta não de estudo, mas uma ferramenta que te auxilia a estudar algumas coisas que às vezes é um pouco mais complicado de você encontrar pela internet. Isso é totalmente plausível, isso é extremamente comum, não é um problema. Mas o que eu vejo de problema é o fenômeno que surgiu a partir disso, porque vamos dizer que essa ferramenta ela é extremamente útil, ao ponto de, tipo assim, as pessoas abusarem do uso dela. Só que, tipo assim, não é simplesmente abusar, tipo assim, eu vou usar todo dia, tá ligado? É, tipo assim, é abusar ao ponto da pessoa se tornar um cérebro, ou melhor dizendo, uma casca vazia, uma pessoa que, infelizmente, ela se torna quase que uma letárgica mentalmente, ao ponto de utilizar como muleta, né? E, além de usar como muleta, ela não admite que usa como muleta, ou se admite, acha que isso é bonito, né? Isso é um fenômeno que não acontece somente, digamos que, no mundo acadêmico como um todo. Eu vou falar do mundo acadêmico porque eu estou mais presente. Mas também acontece no mercado tipo, trabalho, né? Principalmente no mercado de trabalho, onde as pessoas elas querem o fácil. Ou seja, eu não vou trabalhar direito, a IA vai fazer para mim e eu vou receber um salário. Sendo que, na verdade, muitas vezes quem deveria receber esse salário é a IA, não é nem você. Mas tudo bem. Isso é um papo para outro dia. Eu acho que existem pessoas mais qualificadas para falar sobre isso do que eu. Mas, entretanto, eu posso passar um pouco da minha visão relativo ao meio acadêmico como um todo, porque existe digamos que, dois lados. Existem as pessoas que acreditam que isso daí ela veio para a gente utilizar mesmo, que é isso daí, foda-se, a gente tem que usar para escrever artigo, para conduzir aula, para fazer pesquisa, e é uma ferramenta, a gente tem que usar. Ok. E também tem o outro lado dessa moeda, onde as pessoas elas falam assim, porra, eu acho feio quem usa, eu não acho que isso condiz com uma atitude profissional, e eu acho que, na verdade, a IA ela veio para atrapalhar o ambiente acadêmico, porque já existe uma indústria muito fodida no sentido de você, por exemplo, você ser forçado a publicar paper para ter um currículo, né? Ou seja, essa questão de status, né? Ou seja, o meio acadêmico ele já é muito visado nesse sentido em termos de status, e aí, através disso, é que surge essa problemática onde papers, né, eles são publicados, escritos por IA, ou a IA muitas vezes ela está no meio desse processo, ou seja, ela que fez a pesquisa como um todo, né? Ela que performou muitas vezes a parte teórica ou a parte computacional, e isso é um problema, porque essas LLMs, elas têm muitos problemas de alucinação, então não necessariamente tudo que você faz que você prompta ali e ela escreve não necessariamente está correto, e muitas pessoas são ignorantes em relação a isso, não porque elas não estão no meio, digamos que, da computação como um todo, e elas não conhecem,
Elas sabem disso, mas elas não querem saber, porque é simplesmente uma questão de status. A mesma coisa acontece no mercado de trabalho, a mesma coisa acontece durante uma graduação ou uma pós-graduação, e a mesma coisa acontece no meio de pesquisa. Então você busca o quê? Eu vou buscar apenas esse status de que eu quero parecer que eu sou um profissional. Digamos que parecer ser um pesquisador, eu quero parecer ser um bom estudante, eu quero parecer ser um bom pós-graduando ou alguma coisa assim. É o sabor profissional de que ele é digno, né? É o sabor dignidade. Então, assim, é muito bizarro isso. É uma coisa que, tipo, não entra na minha cabeça, porque, assim, eu tenho muito amor pelo que eu faço, no sentido assim, por exemplo, eu entrei na área acadêmica porque realmente gosto, é uma parada que é difícil, não é fácil, é chato, é realmente chato você ler os papers que tem que ler, que é uma linguagem muito chata, não é fácil. Você fazer pesquisa do nada, uma pesquisa de fronteira, muitas vezes, ela é uma coisa difícil, é uma coisa que você realmente não sabe para onde ir. E não é à toa que essa rapaziada da velha guarda aí, antigamente, eles, digamos assim, levavam muito mais tempo para performar as coisas, para publicar um paper que seja validado, que seja realmente que condiza realmente ali com um fato que foi, digamos que, implementado, descoberto, criado, etc. Hoje em dia existe uma facilidade muito maior por conta dessas ferramentas. Não apenas e exclusivamente por conta dessas ferramentas, a internet também foi um outro boom do caralho que permitiu muita coisa, né? Muito acesso a muita informação. Só que a questão aqui não é o acesso à informação, a questão aqui é a mastigação dessa informação e, digamos que, a automatização de criação dessas informações novas, né? Dessa tecnologia nova, de pesquisas novas, etc. Não basta somente a gente ter fácil acesso à informação hoje em dia. A gente, além disso tudo, muitas pessoas, elas dependem de uma muleta tecnológica, que é justamente o ChatGPT, o Gemini, o Claude, os caralho, tudo, e essa dependência, ela é justamente cognitiva, faz com que essa pessoa ela não pense, ela não trabalhe de fato, ela não crie qualquer coisa da própria cabeça e ela somente valide. E essa validação, ela não é rebuscada não, tá? Muitas vezes ela é tipo assim, ah, ele fez certo ali. Tipo assim, você não lê as entrelinhas completamente, assim, salve exceções, claro. Num geral, isso tudo muito mastigado, é tudo muito artificial, superficial, né? Então, a produção de conhecimento como um todo hoje, a produção de ciência e tecnologia e pesquisa, ela não necessariamente condiz com a realidade do que era do século passado. Assim, não só por questões tecnológicas óbvias aqui, né? Mas por questões de, tipo assim, literalmente de proatividade, sabe? As pessoas, elas são menos proativas justamente por conta de ferramentas que são utilizadas como muleta. Muleta totalmente cognitiva. E isso, obviamente, também se reflete no mercado de trabalho como um todo. Então, a gente vê trabalhadores aí que, desculpa, não dá nem para falar que é trabalhador. Não faz porra nenhuma. Só simplesmente usa esses objetos aí como um apoio, digamos, quase que profissional ali e se apoia nisso e ainda recebe salário. Que são esses famosos vibe coders, por exemplo. É um exemplo, né, de como que você utiliza essas IAs aí para gerar códigos insights, sendo que na verdade não é nem tipo assim, não é nem simplesmente geração e validação para então eu implementar e tipo assim, às vezes ela me dá uma ideia diferente, né? Assim, na verdade é substituição de tipo trabalho, né, para realmente uma ferramenta que automatiza tudo ali e ela gera tudo para você. Então você vê que o trabalhador como um todo ele fica pobre, no sentido assim, não que eu acho que as pessoas têm que sofrer, têm que estudar pra caramba, têm que se fuder aí pra, tipo, realmente ser um bom trabalhador. A questão não é essa. A questão, na verdade, é você pagar pelo status, você dizer que você faz as coisas e no final do dia não faz porra nenhuma. Você diz que faz, você promove esse sabor profissional, sabor pesquisador e no final do dia não faz porra nenhuma. Isso é muito feio, mano. E isso acontece, viado, com uma qualidade, tipo assim, com uma quantidade que eu fico abismado. Eu falo, mano, não é possível que as pessoas elas realmente se enganam, porque no final do dia isso é uma espécie de autossabotagem, né? Quase. É uma autossabotagem ali que você olha assim e fala, mano, por que que esse cara tá fazendo isso com a vida dele? Porque se eu tiro por um minuto essa ferramenta, esse cara, desculpa, não consegue nem
falar sobre o próprio trabalho dele, que às vezes é o trabalho, entre aspas, da vida dele, e no final do dia o cara não tem noção do que está fazendo, porque ele vai jogar um prompt lá, ele vira engenheiro de prompt, joga um prompt para IA, IA faz tudo, ele valida, entre aspas, né? Ele dá uma lida ali por cima e fala que validou e os cacete, e publica um artigo e fala que, eu fiz, eu criei um produto, eu criei um site, eu criei um não sei o quê. Criou porra nenhuma. E aí, sabe o que é foda, mano? Isso vai junto com uma onda de que, tipo assim, a gente tem que ganhar dinheiro fácil, né? Infelizmente, existe fórmula para tudo nessa merda. E infelizmente as pessoas acham que ganhar dinheiro é de forma fácil, sendo que não, mano, a gente tem que ralar, a gente se fode, é isso mesmo. A vida é assim, se você não quer ralar, se você não quer trabalhar, o problema é seu, né? Completamente seu. E aí, isso cria junto uma narrativa totalmente do marketing digital e os cacete, de que qualquer um consegue, por exemplo, se tornar um programador e fazer, sei lá, um site através de vibe coding. E aí isso vira uma pandemia de pessoas que não têm que infelizmente são enganadas e além de ser enganadas, elas acham que fazem alguma coisa, elas têm o sabor profissionalismo que infelizmente afeta o mercado brasileiro como um todo, e não só brasileiro, mas o gringo também. E além disso tudo, está começando, né? Assim, está começando não, mas já faz um tempo que tem afetado o meio acadêmico também, da mesma forma. E o que eu penso sobre isso, mano, é que, tipo assim, eu tenho dignidade. É assim, todo mundo aqui utiliza essas ferramentas, o ChatGPT, o Gemini e tal. Eu utilizo, você utiliza, o seu professor utiliza. Não tem problema você utilizar como ferramenta. Mas agora, utilizar como muleta e falar que, porra, eu fiz, não fez porra nenhuma. E acho que, assim. E se você tentar ainda por cima ser transparente e falar, não, foi a IA que fez. Só que aí você repete esse comportamento a cada coisa nova que você faz, se você pede para IA constantemente, não necessariamente você ser transparente sobre isso vai, digamos que, penalizar um pouco menos essa conduta. Ou seja, o que que eu quero dizer com isso? O cara que fala que, tipo assim, que constantemente, né, ele, digamos, vamos supor que o cara ele é um pesquisador, e ele constantemente faz a IA fazer um montão de coisa para ele, e ele apresenta e diz que a IA que fez, ele na verdade só me mostra que ele realmente não sabe o que ele está fazendo, e que por mais que ele seja transparente, eu não vou relevar essa situação, porque você não sabe o que você está fazendo. Se eu tirar isso aqui de você, você não vai fazer, você não vai correr atrás, você vai virar um dependente cognitivo novamente. E você ser transparente em relação a isso, falar que, eu estou usando mesmo e tal, não sei o que, não vai, digamos que, abafar esse caso, não vai, digamos que, deixar menos pior. Só vai, na verdade, mostrar que você é desculpa, você é um bostão e você admite isso e você acha isso normal, sendo que não é normal. Enfim, acho que eu me exaltei um pouco aqui, mas é um pensamento que eu tive, que eu tenho faz um tempo, na verdade. Acho que cara, se você quer se tornar um profissional independente, mano, se é mercado de trabalho, se não é, questões envolvendo programação, desenvolvimento de software, ou até mesmo, mano, área acadêmica como um todo, o mínimo que você tem que ter é integridade e falar assim, mano, eu vou estudar, eu vou me dedicar e vou me especializar, porque, assim, a questão não é nem que lá na frente você vai conseguir boas posições, não. Realmente é muito mais difícil, você vai, às vezes, ali sofrer para conseguir um emprego, às vezes ali você vai se fuder muito até você chegar em um patamar de estabilidade. Isso é totalmente, infelizmente, é comum. Existem várias questões econômicas, questões sociais, não sei o quê. Só que, mano, é uma questão de integridade, tá ligado? Tipo, por exemplo, eu tenho amor pelo que eu faço. Novamente, eu também utilizo dessas ferramentas, mas eu não uso como muleta e eu não sou um brain dead do caralho. Ou seja, mano, se alguém me faz qualquer pergunta relativa à minha área, ou e não só pergunta, mas me fala para eu performar algum tipo de projeto, alguma coisa assim, eu tenho total segurança daquilo que eu faço. E quando eu falo alguma coisa, eu tenho total segurança do que eu estou falando, obviamente, quando relativo à minha área. Ou seja, eu não sou um brain dead, ou seja, eu não sou um cabeça oca, entendeu? No sentido profissional, e isso, digamos que te dá mais dignidade, isso te dá mais integridade naquilo que você faz, sabe? Porque você se apega às coisas que você faz e você faz com amor. E não é simplesmente fazer por amor, porque isso é bom espiritualmente, você se torna uma pessoa melhor, ou algum tipo de papo assim. Assim, a questão não é essa, a questão é você mostrar que você é um profissional e que você se dedica àquilo que você faz, seja no mercado de trabalho, seja no meio acadêmico. Quando você vê um professor que infelizmente é dependente da IA, tudo que eu posso sentir pelo cara é pena, porque infelizmente o cara ele não tá nem aí pra nada, ele vai continuar ganhando dinheiro dele, muito mais do que eu, porque eu sou um Zé Ninguém, e é isso daí.
Tipo assim, só que eu sou muito bem comigo mesmo porque eu sei que eu corro atrás das coisas que eu quero aprender, das coisas que eu quero performar. E se aparece algum trabalho na minha frente que eu preciso fazer, eu vou lá e faço. Claro, utilizo de vez em quando para coisas pontuais algumas ferramentas, óbvio, porque isso é comum, mano, virou parte da nossa vida. Mas eu não, eu tenho total segurança de dizer que eu não sou um cara que utiliza dessa muleta cognitiva. Eu sou uma pessoa que pensa. E eu sou um ser pensante, eu gosto disso. Então, assim, apesar de tudo, apesar de todo esse discurso, assim, eu acho que a gente tem que prezar mais pelas nossas habilidades. A gente tem que ser pessoas de verdade, tá ligado? A gente tem que realmente visar em ser, digamos que, profissionais melhores e não de forma fácil, porque nem tudo vem de forma fácil. Inclusive, não vem de forma fácil, né? Nada vem de forma fácil. Eu tô fazendo mestrado agora e, mano, eu só me fudi, eu tive que aprender um montão de coisa, eu fiz transição de área. Mano, eu leio artigo aí quase que todo dia, às vezes viro umas noites aí fazendo esses projetos que eu estou trabalhando, e não é fácil, mano, é tipo assim, é estressante, sabe? Existe muita coisa envolvendo saúde mental que realmente o fato de você fazer um negócio, né, ele é estressante, né? Ele é negação ao ócio, né? Então, é muito bizarro como as pessoas querem tudo da forma mais fácil possível e acha que vai, digamos que, esbanjar um status totalmente abstrato de que, tipo assim, de que elas sabem as coisas mesmo. No final do dia não sabem nada e todo mundo sabe que não sabe nada, tá ligado? E aí, no final do dia, a pessoa só se engana. Eu, pelo menos, eu tenho total consciência de que eu não me engano e de que essas ferramentas eu sou totalmente livre delas, entendeu? Se, mano, se cair a internet aqui e eu precisar fazer alguma coisa, eu não tenho problema nenhum. Eu sei que eu vou me virar para fazer. Vai demorar mais tempo? Vai demorar mais tempo, mas eu pelo menos tenho a dignidade de que eu sei fazer as coisas. Eu não sou um dependente viciado, né? Um viciado em apoio cognitivo, que nem é essas LLMs, né? E acho que é isso. Acho que o que eu quis refletir hoje era basicamente isso, né? Era uma coisa que estava matutando na minha cabeça faz tempo, muito tempo. Nossa, desde a graduação, eu tô pensando sobre isso. E eu não acho que a gente tenha que abandonar essas ferramentas, não. Eu acho que elas são úteis mesmo, elas fazem algumas tarefas legais, só que você tem que ser uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra e utilizar com parcimônia e com muita responsabilidade, né? E não achar que você tem que ter validação dos outros para você ficar usando essa merda, sendo que na verdade você simplesmente não sabe fazer as coisas. E você tem que ser humilde, você tem que falar, porra, eu não sei mesmo. Então eu vou atrás. E acho que você fazer esse processo, né, de ser humilde, aceitar que você não sabe e então correr atrás, é justamente o crescimento profissional que todo mundo deveria ter. Não só profissional, mas também pessoal também, né? Acho que isso também cria caráter. Mas enfim, a reflexão de hoje foi essa. Acho que é a primeira vez que eu faço um vídeo nesse sentido. E tem muita mais coisa por vir aí no Nuclearizando. Fiquem no aguardo. Valeu aí. E eu espero não ter falado tanta merda assim.